Meus irmãos, boa noite, graça e paz, que Deus nos abençoe nessa noite, que nós tenhamos aqui uma aula magna, bastante produtiva, espero que todos aqui possam aproveitar bastante. Teremos aqui um momento em que nós estaremos refletindo, estaremos com perguntas, estaremos aqui tendo uma edificação, com certeza, na graça de Deus, que será muito proveitosa a todos. Hoje nós teremos a temática que foi divulgada aí ao longo da semana, a ortodoxia reformada e a hipermodernidade. Iremos trabalhar esse tema hoje, esses desafios que nós temos com toda essa modernização que se está aí presente e como que a teologia pode estar presente diante disso tudo, conduzindo, dando respostas, trazendo uma luz, já que a gente vê tantas pessoas em dúvida sobre como se conduzir diante dessa situação de mudanças, de tecnologia, de informação e desses avanços que nos dão a sensação que tudo que era do passado ficou para trás. Será que a teologia reformada ainda continua relevante, trazendo respostas profundas para esse momento? Tudo isso a gente vai pensar nesta noite e com certeza os irmãos irão ser edificados bastante. Queridos, nessa noite aqui nós vamos trabalhar primeiramente o momento da exposição do tema, depois teremos aquele ambiente da pergunta, né, que você vai poder interagir com o nosso conferencista, vai poder lançar aí as suas indagações. E você vai usar hoje um QR Code que nós distribuímos aí na igreja. Se você procurar entre as cadeiras, há vários QR Codes, você vai escanear. Se não der certo, às vezes a câmera dá algum problema, e aí você pode adicionar esse número. O Joel vai estar aqui nos ajudando na condução dessas perguntas, e aí você vai formulando, já vai pensando no que quer saber, naquilo que é sua curiosidade ou é sua dúvida, vai pensando na sua pergunta e vai mandar via WhatsApp. Então, pode adicionar esse WhatsApp, é do Joel, é de confiança, pode aí fazer a leitura do QR Code. A gente tem muito medo de QR Code falso, né, nos lugares, mas foi produzido por nós, está distribuído aí 10 QR Codes, e depois o Gustavo vai espelhar aqui também no telão para que você, que está mais próximo, faça a leitura do QR Code. E aí nós vamos conduzindo a nossa aula, o início aqui de tudo. Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor. Eu peço que você faça agora aí o uso da Bíblia Sagrada no livro de Judas. Abra no livro de Judas. Sabemos que é uma carta que tem apenas um capítulo. E nós vamos ver aqui no livro de Judas o verso 3 e o verso 4, se você pode, fique de pé em reverência à palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Judas, verso 3 e verso de número 4, a palavra do Senhor nos diz aqui o seguinte: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos edifique pela sua palavra lida. Amém? Amém? Poder sentar. Nosso Instituto de Teologia, ele permanece firme,
temos vários desafios, mas nós temos o grande desafio, que talvez fosse o mesmo aqui do primeiro século, que é de defender a verdade, que é de defender a pureza das Escrituras e sua mensagem. Para quem é o Instituto de Teologia Reformada? Instituto que funciona nesta igreja. Para aqueles que acreditam numa teologia sadia, para aqueles que ainda sabem o valor do método histórico-gramatical, sabem que esse modelo de lidar com as Escrituras, com toda certeza, é o mais reverente à palavra e à sua mensagem. O Instituto de Teologia Reformada é para aqueles que não se empolgam com modismos litúrgicos, teológicos, seja de qual natureza aí forem. O Instituto de Teologia Reformada é para aqueles que entendem que nas grandes confissões clássicas do século XVI, XVII, nós temos ali um tesouro que muito tempo foi esquecido por muitas igrejas. É um instituto que resgata a boa teologia, resgata o bom trato hermenêutico com as Escrituras. O nosso instituto, ele vem meio que numa contracultura teológica, onde a maioria das academias já se contaminaram com uma mensagem, com uma teologia que desvirtua aquilo que a Bíblia traz de fato como verdade e principalmente com a sua própria suficiência. O nosso instituto ele tem uma proposta muito firme ainda e diferente, porque quando nós olhamos para o ensino teológico desse país, a gente vê o liberalismo espalhado por todos os lugares. A gente vê que muitos já esqueceram aquela fé que foi entregue ali aos reformadores, aquela fé que foi defendida pelos reformadores, e nós continuamos aqui firmes tentando fazer esse resgate e expondo ainda a fé de acordo com essa percepção mais conservadora das Escrituras. O Instituto de Teologia Reformada, ele é um lugar para aqueles que acreditam que a teologia gera uma espiritualidade firme, que não acreditam naquela proposta que a teologia é um caminho para distanciar o homem de Deus, para esfriar o coração do ser humano diante de Deus. O Instituto de Teologia Reformada é para aqueles que sabem que a boa teologia é um caminho firme entre o homem e o seu conhecimento ali do seu próprio Deus. É um instituto que está aqui justamente com essa proposta, e temos um grupo de alunos ainda estudando, conhecendo as Escrituras nessa perspectiva. E para você também que está hoje visitando a aula magna, a gente convida, venha estudar teologia conosco. Espera por você um grande conhecimento, um conhecimento que não é apenas intelectual, mas um conhecimento que pode engrandecer a sua alma diante de Deus. Nós acreditamos, como William Perkins, né, que falava que a teologia, ela aproxima o homem de Deus, mas a boa teologia, a teologia séria, aquela teologia que por vezes aqui, quando nós estamos dando aula nesse púlpito, com os alunos presentes e nós tentando aqui se aprofundar nas Escrituras, por muitas vezes nós paramos e falamos, olha, nós somos menores do que as Escrituras. As Escrituras nos humilha a nossa razão, humilha o nosso intelecto. Tem hora que nós devemos parar. O homem soberbo, teológico, ele vai para as Escrituras e diz, eu tenho um método infalível para descortinar qualquer coisa das Escrituras. A teologia reformada não. A teologia reformada, ela aceita ser humilhada, ser diminuída, ser limitada. A gente entende que quem soprou as Escrituras foi uma mente infinita e que nós, nessa natureza pecaminosa, temos vários e vários limites ao analisar as Escrituras. Então esse é o nosso instituto. Nós temos uma proposta séria, sabemos que não é a proposta mais atrativa, que é a proposta que pode superlotar salas, mas nós sabemos que é o caminho correto. E isso já engrandece muito o nosso coração pela graça de Deus.
conheça o Instituto de Teologia Reformada, acesse as nossas páginas, nós temos um Instagram. Se você não segue, siga o Instituto de Teologia Reformada, conheça os nossos professores, são pessoas que fazem teologia para a vida, para a glória de Deus, para a igreja. Nós não somos puramente acadêmicos, nós queremos passar um conhecimento que você vai engrandecer seu ministério, vai abençoar sua igreja, vai ser um melhor cristão, você vai glorificar a Deus. A todo momento nós estamos falando, fazemos isso para a glória de Deus. O Soli Deo Gloria é um norte para toda a nossa cosmovisão de estudo teológico. E é importante que todos vocês que estejam aqui nessa noite possam entender essa proposta do Instituto. Amém, meus irmãos? Amém? Deus nos abençoe. Nós vamos ter um momento de oração. Eu vou convidar o reverendo Cristiano para estar orando. Depois teremos um pouco de cânticos congregacionais, adoraremos ao Senhor. E daqui a pouco teremos o reverendo Aurivan palestrando, ministrando aqui o tema para nós. Meus irmãos, nós vamos dar sequência com a nossa aula magna, falando um pouco aqui do nosso título, da nossa aula magna, que hoje nós vamos pensar sobre a ortodoxia reformada e a hipermodernidade. A hipermodernidade, ela tem sido marcada e sendo também taxada como a era dos excessos. A gente vive hiperconectados, hiperconsumistas, nós somos, ao mesmo tempo, hiperansiosos. É interessante porque é um momento que nós estamos vivendo e que nós nunca tivemos tanta liberdade, mas, ao mesmo tempo, também nós nunca tivemos a sensação de tanto vazio. E aí que entra esse sistema paradoxo que nós tentamos decifrar. Por que o homem tem tantos acessos, mas, ao mesmo tempo, ele tem tanta insatisfação? E aí nós recorremos à teologia reformada, nós estamos diante de uma reflexão e de indagações que precisam ser aí respondidas, e nós hoje trouxemos o reverendo Aurivan Marinho para nos dar algumas dessas respostas, nos conduzir a uma reflexão acerca desta temática. O pastor Aurivan Marinho é um dos grandes nomes hoje na defesa da teologia reformada, conhecido no Brasil todo, conferencista, professor de teologia, é pastor de uma igreja há muitos anos ali no Recife. Quantos anos, pastor? Igreja da Estância? 32 anos. Isso é muito importante quando a gente fala de teologia, porque o comprometimento com a igreja deve estar, acima de tudo, em um teólogo, em um homem que fala de teologia. Fazer teologia só para a academia é muito fácil, mas quem lida com teologia tem que mostrar um compromisso também, e, acima de tudo, com o povo, com o rebanho, com o ensino para a igreja. A teologia tem que ser para a igreja, tem que servir para a igreja, tem que edificar a igreja. Pastor Aurivan, eu tive a honra de ser seu aluno ali no STCN, Seminário Congregacional de Recife, era meu professor de homilética. O pastor Aurivan chegava para nós ali na sala e dizia: olha, próxima aula vocês tragam um sermão que eu quero analisar vocês. E sentava e depois se trancava numa sala conosco e fazia aquelas observações. Um grande mestre e um homem que, com certeza, também, o que nós temos aqui hoje tem a sua influência, porque, ouvindo falar ali nas aulas da importância da teologia reformada, aquilo gerou em mim, quando cheguei ali no seminário, sem conhecer muito sobre, apenas algumas coisas ou outras, bem fragmentadas, e o reverendo Aurivan sempre tinha assim uma firmeza e um amor muito grande quando falava da teologia reformada. Então a gente está com um nome de muito peso aqui para falar sobre esse assunto. Sempre está na consciência cristã, como ali conferencista, e sempre com a mesma abordagem das Escrituras, uma abordagem de piedade e de reverência ao texto sagrado. Deixar o pastor Aurivan agora nos conduzir e trazer a palavra de hoje. Meus irmãos, boa noite a todos.
Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós nessa noite. Vamos expressar alegria em retornar a essa igreja, agradecer ao pastor Cristiano pelo convite mais uma vez, por nos confiar esse púlpito, parabenizar ao pastor Cristiano, ao pastor Wagner, pela iniciativa tão desafiadora, que é lidar com um instituto teológico em nossos dias. A gente conversava hoje, infelizmente, por parte da igreja, de um modo geral, um descaso para com o estudo teológico, e há claramente também uma crise de vocação e um desinteresse pelo preparo teológico, de modo que colocar um instituto teológico na igreja, e sobretudo de cosmovisão reformada, é andar na contramão de tudo que temos aí. E andar na contramão é difícil, às vezes é desanimador, é sobretudo desafiador. Mas essa é a missão que o Senhor nos deu, é sermos contraculturais, é andar na contramão da maioria, é ser minoria, entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado a vida toda, em todos os aspectos da vida cristã. Também é uma satisfação rever aqui o pastor Edson. Deus abençoe a todos. Quero inicialmente ler um salmo, apenas um verso, salmo de número 11. O verso de número 3, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Meus irmãos, a primeira pergunta que surge aqui nessa noite é: o que é ortodoxia? Já que nós estamos falando da teologia reformada, nós estamos falando da verdadeira ortodoxia. E ser ortodoxo significa seguir fielmente uma doutrina, uma norma, um conjunto de princípios considerados verdadeiros, considerados históricos. O termo vem do grego ortos, que quer dizer reto, certo, direito, e doxa, que se traduz como fé, como opinião, como doutrina, como palavra. Então, é isso que a teologia reformada se propõe, é ter a palavra, a doutrina, a pregação, o ensino correto, direito, assertivo, que se fundamente à luz das Escrituras e que esteja em harmonia com aquilo que historicamente a igreja tem produzido em termos de teologia, à luz da própria Escritura. Então, perceba que isso não é fácil, isso não quer dizer que nessa busca a gente não erre, mas tem que haver como interesse, como motivação, que aquilo que nós ensinamos para a igreja seja a doutrina correta, seja a ortodoxia adequada, seja aquilo que representa a catolicidade da igreja, ou seja, aquilo que a igreja produziu ao longo dos séculos, conforme suas tradições cristãs e bíblicas. Portanto, irmãos, ser ortodoxo implica em conformar-se com a fé cristã. Isso é muito importante, esse termo, conformar-se. Por quê? Porque mesmo quando parece que a igreja não está dando certo, as coisas não estão acontecendo,
você está conformado com a doutrina que você prega. E você não vai mudar essa doutrina a troco de algum resultado imediato. Com a fé correta e histórica, nós afirmamos que não precisamos e que não queremos aderir aos movimentos modernos. Portanto, significa reconhecer e submeter-se ao ensino bíblico, contrastando com as inovações da cultura ou com os desvios doutrinários tão característicos do nosso tempo. A teologia é o ato de refletir, de interpretar e de sistematizar a palavra de Deus. Eu preciso me colocar diante da Bíblia e, à luz daquilo que outros produziram, refletir, interpretar e sistematizar a verdade de Deus revelada em sua própria palavra. Esse é o trabalho do teólogo. É imprescindível, no entanto, que o teólogo tenha a fidelidade como ponto central do seu trabalho. Fidelidade à Escritura como um pressuposto elementar. Quando eu estou falando aqui em teólogo, eu não estou falando de acadêmico. Teólogo é todo aquele que abre a Bíblia, interpreta a Escritura e aplica para a vida de alguém. Esse é um trabalho teológico. Quando você prega para alguém o plano da salvação, você está fazendo teologia. Você está dizendo que existe um Deus que criou os céus e a terra, e que criou o homem à imagem e semelhança dele, e que Deus afirma que esse homem é um pecador, mas que, no entanto, ele quer alcançá-lo. Essas palavras são teológicas, são verdades, são ensinos bíblicos que estão sendo comunicados de maneira lógica, de maneira sistematizada. Então, isso é teologia. A teologia reformada, por sua vez, ela se caracteriza pelo compromisso de estudar e refletir a palavra de Deus em submissão ao Espírito. Eu preciso estudar a Bíblia submetendo-me ao Espírito, compreendendo que o Deus que revelou essa palavra, o Deus que inspirou essa palavra pelo Espírito, requer de mim a inteira dependência a esse Espírito, para que ele, que exerceu o trabalho de revelação e inspiração, traga sobre mim iluminação. E aqui eu queria colocar isso. Se você não crê que Deus inspirou e revelou as Escrituras, você não pode crer na iluminação. Mas se você também crê que a Bíblia é revelada e inspirada, você não pode cair na soberba de achar que você pode fazer teologia, você pode estudar, interpretar e aplicar a Bíblia para as pessoas, simplesmente se utilizando do seu intelecto, da sua habilidade. Você precisará depender da iluminação do Espírito. Então, se eu creio que Deus inspirou, eu creio que Ele ilumina. Que Ele trabalhou no passado com os autores originais, Ele trabalha hoje com você e comigo, para que a gente tenha a verdadeira interpretação e possa levar para as pessoas o verdadeiro Evangelho. Esse é o trabalho do pastor, do professor, daqueles que amam as Escrituras e que desejam ser fiéis a Deus. O trabalho do teólogo não é julgar a Bíblia. Antes é deixar que o seu trabalho, o seu sistema, a sua teologia, a sua doutrina seja julgada pela própria Bíblia. Logo, é preciso que se diga: um teólogo
reformado, um pastor reformado, um professor do departamento infantil reformado, sempre atentará para a importância da subordinação ao Espírito. Ele sempre vai entender que a teologia que não é bíblica não pode ser chamada de teologia. E uma teologia só é bíblica se aquele que a produz reconhece que ela é inspirada por Deus e que em seu trabalho ele dependeu do Espírito para produzir. Amém? A nossa teologia é útil ou não, à medida em que for ou não bíblica. Se ela é bíblica, ela é útil. Se ela não é bíblica, ela é inútil. Agora imagine, quantos sermões são inúteis, porque não são bíblicos. E nesse caso, não são sermões. Porque o verdadeiro sermão começa com a Bíblia e termina com a Bíblia. O centro norteador da mensagem cristã é a Escritura. O teólogo reformado sabe que sem a defesa e a prática do verdadeiro evangelho, dificilmente a igreja poderá sobreviver de maneira saudável na presente geração. Daí, faz-se necessário observarmos os desafios do nosso tempo e a importância da teologia reformada para uma igreja santa e imaculada. Uma igreja viva e relevante. Amém? Queridos, eu gostaria então de colocar alguns pilares ou alguns fundamentos que caracterizam a teologia reformada, que caracterizam a verdadeira ortodoxia, a doutrina correta, o ensino direito da palavra de Deus. Primeiro, eu queria apontar a necessidade da centralidade das Escrituras frente à multiplicidade de crenças, movimentos modernos e surgimentos de novas denominações, quase que normalmente desprovidas de escritura e de raízes históricas. Esse é o desafio de ser pastor hoje. É porque ao mesmo tempo que você está comprometido em pregar as Escrituras, o rebanho é exposto diariamente a crenças, movimentos e todo tipo de prática que nem tem base na Escritura, nem nas raízes históricas da fé cristã. Aqui é importante lembrar o contexto em que emerge a doutrina reformada e a boa ortodoxia. Emerge a partir de grandes crises. Essas crises precedem a Igreja Reformada, porque durante toda a Idade Média a Igreja está, de alguma maneira, comprometida com práticas pagãs, tanto na vida, no culto, como no ensino. Depois você tem o desafio, passado ali os primeiros anos da Reforma, você tem uma crise entre calvinistas e arminianos, uma crise entre luteranos e zwinglianos, uma crise que se torna cada vez maior entre a reforma e a contra-reforma, e no meio de todos esses desafios, a igreja tem que reafirmar sempre e permanentemente a centralidade das Escrituras, a autoridade bíblica. E é interessante porque você observa que seja qual for a crise
que a igreja esteja passando, o desafio que a igreja esteja passando, ele é, antes de tudo, um desafio no que tange a centralidade da Bíblia. Pode observar, sempre que a igreja é atacada com algum novo movimento ou com algum desvio doutrinário, é porque a Escritura se tornou secundária. Na vida, no culto e no ensino da igreja. Então, a partir daí, abre-se todas as possibilidades para todos os caminhos, os mais doentios para a vida da igreja. O teólogo Gerhard Wuest disse: tudo germina, aliás, toda teologia cristã é necessariamente teologia bíblica, porque é parte da revelação geral. A Escritura constitui o único material com o qual a ciência teológica pode tratar. Não dá para a gente pensar que pode conduzir a igreja sem teologia, sem doutrina, sem ensino, sem discipulado, sem exposição da Escritura, sem compromisso real com a palavra de Deus. E aqui deixa eu apenas fazer algumas rápidas citações para que a gente perceba o valor que a própria Escritura atribui à Escritura. O salmista disse: a lei do Senhor é boa e refrigera a alma. O profeta Isaías diz: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Jesus declarou: o céu e a terra passarão, mas as palavras minhas não passarão. Amém? Amém. João declarou: os mandamentos do Senhor não são pesados, não são fardo. Jesus disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Pedro registrou em sua carta: nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nenhuma Escritura é produção humana, por assim dizer. É movido por Deus e pelo Espírito Santo. Paulo afirmou que a Escritura é inspirada e relevante, é útil, é eficaz, é capaz de produzir tudo o que a igreja precisa. Olha o que ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa afirmação de Paulo, no terceiro capítulo da segunda epístola, é dito num contexto em que está se dizendo que os últimos dias serão desafiadores. E a ideia ali é: Timóteo, se prepare, porque está vindo aí uma grande tempestade. E quando Paulo vai descrever essa tempestade, é uma tempestade de crise doutrinária, crise moral e de completo desafeiçoamento do ser humano. No meio de tudo isso, por mais que ele seja capaz de presumir, de prever, de profetizar, esses últimos dias, ele diz: permanece firme na Escritura, porque ela é inspirada. E se ela é o sopro de Deus, ela é suficiente, ela é relevante para produzir a mudança que a cultura, que a humanidade, que a igreja, sobretudo, precisa. Amém, irmãos? Amém. Por isso, é que Paulo cria que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu estava começando meu ministério, e eu fui pregar num congresso de jovens.
tinha um cantor famoso que apareceu lá, a convite, óbvio, e ele disse, olha, nesses últimos dias, ocorre que o ministério da palavra está passando. Agora é a vez dos levitas. E eu fiquei muito impactado ali, porque na época nenhum dos líderes da minha denominação se levantou para combater aquilo. E eu era o pregador do dia seguinte. E eu preguei, obviamente, a mensagem que eu tinha que pregar. E quando acabou, eu disse, olha, eu não posso acreditar que o ministério da palavra esteja passando. Porque se o ministério da palavra está passando, a igreja vai ter que passar. Ela sobrevive e subsiste pela palavra. E eu não tenho que imaginar que o ministério da palavra e da adoração são alternativas. Eu creio que a verdadeira adoração é pautada pela verdade. Como tudo na igreja é normatizado pela verdade. Eu também não creio em culto, em adoração, sem a autoridade da palavra. E então eu continuei mostrando ali porque que a Escritura é quem rege a vida da igreja. Eu sei que no outro dia mandaram o cantor embora. Graças a Deus mandaram o cantor embora. Mas assim, veja, como isso é uma tendência do nosso tempo. E uma tendência que em muitos momentos da igreja se manifestou como uma tendência plausível para muita gente. Mas se nós quisermos a reprovação de Deus, nós devemos rejeitar a sua palavra. Mas se nós queremos a bênção de Deus, nós devemos colocar a palavra em primeiro lugar. Amém? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo isso. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo cria que a palavra de Deus é o conselho de Deus. E que ele estava comprometido a pregar todo o conselho de Deus. E é com essa convicção que ele exorta Timóteo, dizendo, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insta, que seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Isso aqui anda na contramão, irmãos, de supostos evangelhos, ou chamados evangelhos que não são coach, terapêuticos. Mas o que eu quero colocar aqui é que todas essas passagens, elas enaltecem a centralidade das Escrituras. E se tem uma coisa que desde Lutero a Reforma fez, foi ressaltar a centralidade da Escritura. Não por acaso, esse é um dos solos. Sola a Escritura, somente a Escritura. É ela que molda a vida da igreja. É a regra de fé e prática do povo de Deus. O livro de Apocalipse começa logo no início, no capítulo 1, versículo 3, dizendo, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Veja qual é a fonte de felicidade da igreja. Bem-aventurado aquele que ouve, que guarda, e aquele que examina essas verdades. O Apocalipse termina chamando a atenção para a inspiração e suficiência das Escrituras. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Por que Deus está dizendo que eu não devo acrescentar nada? Porque tudo que está aqui é tudo que Deus quer que eu saiba. É suficiente. Mas depois ele vai dizer que ninguém tem o direito de subtrair nada do que aqui está escrito. E por que eu não posso abrir mão de nada que está aqui
porque tudo que está aqui é inspirado. Portanto, se o que tem aqui é suficiente, não acrescente nada. Mas se o que tem aqui é inspirado, não retire nada. E esses são dois erros históricos que nós cometemos. De querer acrescentar ou de querer subtrair. Nem adicione, nem subtraia. Aqui está a palavra de Deus para a vida da igreja. Amém? Então, essa afirmação de que a Bíblia é suficiente, é inspirada, é útil, é indispensável para a vida da igreja, é um legado da reforma. E nos dias que nós estamos vivendo, reafirmar isso, eu diria que é uma graça de Deus. Porque a grande tentação do misticismo religioso é querer acrescentar. E do liberalismo teológico é querer subtrair. Mas nós dizemos que o que tem aqui é bastante. E é bastante. De modo tal que eu não preciso de nada. Aqui está. O segredo de sustentabilidade da igreja. Aqui depende se a igreja fica de pé ou cai. Amém? Meus irmãos, o segundo princípio que eu quero aqui ressaltar, que é um legado da reforma, é o emprego da razão no estudo da teologia, visando a edificação da igreja e a defesa da fé. Reconhecer a importância da razão para o trabalho teológico é indispensável ao pastor mestre. Porque, irmãos, quando a gente está no ministério, vai passando o tempo, a gente pode adquirir muitas habilidades. Habilidades de lidar com auditórios. Habilidades de lidar com o público. No meio dessa cultura atual, nós podemos aprender métodos com a psicologia, métodos com os animadores de auditório, métodos com os líderes e os professores coaches. Mas presta atenção. Se nós quisermos estudar, nós não podemos prescindir da razão. E esse é um legado da reforma, porque é óbvio, irmãos, que nós devemos vigiar contra a tendência de reduzir a vida cristã à razão. Ou reduzir a fé cristã a pressupostos teóricos e teológicos. Mas nós precisamos reconhecer que nós não podemos abrir mão da razão. E nós vivemos numa época, irmãos, que parece que a razão não vale. Nós estamos na época da inteligência artificial, dos fake news, das narrativas, e cada um parece que constrói a sua própria verdade. Mas nós precisamos pensar, meditar, interpretar, ler, pesquisar. Como eu disse anteriormente, sempre na dependência do Espírito, porque é Ele que ilumina. Mas nós não podemos imaginar que a razão é um inimigo. A razão é uma bênção de Deus. Visto que Deus é o Senhor de todo saber e de toda a verdade, a tarefa de pensar, examinar, pesquisar e discernir é uma nobre atividade humana. É uma nobre atividade do pastor. É uma nobre atividade do professor. Um teólogo do segundo século, Justino Marte, ele disse: tudo que de bom foi dito por eles, ou seja, pelos filósofos, pertence a nós.
cristãos, porque nós adoramos e amamos, depois de Deus, o Verbo que procede do mesmo Deus, ingênito e inefável. Amém? Ele está dizendo assim, olha, nós não podemos desprezar a filosofia. Tudo de bom e de correto que tem na filosofia é para a glória de Deus. Porque nós amamos o Logos, o Verbo. Ele se fez carne. Ele é aquele que norteia a nossa vida. Tomás de Aquino, um outro teólogo, ele disse, ninguém pode entregar-se à pesquisa da verdade divina sem muito trabalho e diligência. Esse trabalho, muitos poucos estão dispostos a assumir por amor à ciência, embora Deus tenha colocado esse desejo no mais profundo do coração humano. Aqui está outro teólogo, um teólogo medieval, é verdade, católico, mas que ressaltou a importância do estudo, da pesquisa, da mente, do intelecto. Mas ouçamos o que diz Calvino. Se reputarmos seu Espírito de Deus, a fonte única da própria verdade, onde quer que ela haja de aparecer, nem a rejeitaremos, nem a desprezaremos, a menos que queiramos ser insultuosos para com o Espírito de Deus. Perceba que esses homens, eles reconhecem a importância do intelecto, a importância da razão, a importância do estudo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque em muitos lugares parece que espiritualidade só está naquilo que é supostamente revelado, naquilo que é de última hora. Se estudou, se pesquisou, parece que não tem valor. Eu deveria confiar mais naquilo que é fruto de dias e dias de pesquisa, de estudo, de preparo, do que de alguém que despreparadamente ousa falar em nome de Deus. E aí preste atenção. Embora tenha muita gente que fala em nome de Deus, Deus fala através de poucos. Agostinho disse, todo bom e verdadeiro cristão há de saber que a verdade, em qualquer parte onde se encontre, é propriedade do Senhor. Calvino disse, toda verdade é verdade de Deus. Toda mentira, no entanto, é mentira de Satanás. Você sabe, irmãos, o que é que me preocupa? Quando eu vejo cristãos envolvidos em narrativas e que transformou um lado no seu partido e na sua verdade absoluta, que não admite questionar, é que às vezes ele prefere a mentira na boca do crente do que uma verdade na boca do ímpio. Mas ouça, até uma verdade na boca de Satanás não deixa de ser verdade. Mas qualquer mentira, mesmo que proceda da boca de um anjo, continua sendo mentira. Se nós estamos diante de uma época em que parece que verdade e mentira se confundem, é porque nós temos abandonado o estudo intelectual, racional, sistemático da verdade de Deus. Então, nessa cultura, onde o que prevalece é o grito, é a narrativa, é a ideologia, nós precisamos resgatar a verdade como única pregação infalível. Amém? Ora, Pascoal disse, submissão e uso da razão, eis
em que consiste o cristianismo. Submissão e uso da razão. É aí que consiste o cristianismo. Terceiro, queridos, terceira verdade que eu gostaria de destacar dentro dessa teologia reformada é o equilíbrio, irmãos, entre coisas que parece que para nós não podem caminhar juntos. A verdadeira teologia reformada, ela harmoniza fé e razão, doutrina e piedade, reflexão e missão, soberania de Deus e responsabilidade humana, ortodoxia e ortoplaxia. Como podemos unir essas coisas? Veja, o que estou dizendo é que uma teologia reformada, bíblica, de fato, jamais será árida. Jamais será aquele negócio que você diz, isso aí só serve para os livros dos seminaristas e teólogos acadêmicos. Como foi dito, a teologia existe para o consumo da igreja. Se a igreja quiser consumir uma boa teologia, ela precisa, então, atentar para essas marcas. Uma teologia que une fé e razão, doutrina e piedade, reflexão e missão, ortodoxia e ortoplaxia. Quando eu digo que a teologia precisa unir fé e razão, é porque, ao mesmo tempo que a gente crê, a gente precisa pensar. Reverendo John Stott dizia, crer também é pensar. Eu não tenho que imaginar que um cristão que tem uma fé genuína, uma fé viva e verdadeira, ele seja ao mesmo tempo alguém alienado. Ele seja alguém incapaz de dar razão à sua fé, de justificar o motivo do seu batismo. Não. Essa fé não é bíblica. Uma verdadeira fé é aquela que é capaz de se apresentar diante desse mundo e dizer por que você crê em Jesus Cristo de Nazaré. Uma teologia que une doutrina e piedade. É uma teologia que te convida a estudar, mas que te convida a não abrir mão da oração. Por que eu tenho que estudar teologia e não posso jejuar? Porque que aqueles que oram, às vezes acham que estudar é perda de tempo, e vice-versa. Unir essas duas coisas é o caminho certo. Se eu apenas me atenho à verdade pela verdade, ela nunca será a vida da minha vida. Mas a teologia que se transforma em vida, ela se transforma em submissão, em temor, em santidade, em pureza. Portanto, doutrina e piedade, piedade e doutrina. Reflexão e missão. Ao mesmo tempo que nos debruçamos sobre os livros, sobre a Bíblia, para estudar, meditar, pensar, escrever, devemos estar dispostos a ir ao mundo para pregar, para plantar igreja, para levar o evangelho a outras pessoas. Sabe o que eu costumo dizer? É que às vezes tem muita gente que tem muita coisa para falar, mas não quer ir a lugar nenhum. E às vezes tem gente que não tem nada para dizer, mas quer ir a todos os lugares. É comum você encontrar supostos missionários, mas que não sabem comunicar o evangelho. Se você convidar ele na sua igreja, ele não prega, ele só dá testemunho. Ele não tem doutrina, ele não tem teologia. Você pergunta o que ele está ensinando. Mas você também encontra muitos teólogos que são incapazes de compartilhar o evangelho com outra pessoa. Ora, uma reflexão que não produz missão é como uma mulher estéril que não pode gerar filhos.
Mas uma missão, irmãos, que não é precedida de reflexão, é como alguém que constrói uma casa sobre areia. Nós precisamos unir responsabilidade e soberania. Eu estava esses dias pensando o seguinte, eu estava diante de 2 gabinetes. E depois eu ouvi o testemunho das 2 pessoas que elas tinham ouvido exatamente o que elas precisavam. E eram 2 casos muito opostos. Porque era um casal de jovens que estava terminando um noivado. E um estava terminando, o outro não queria terminar. E aí me perguntaram, qual foi o segredo dos 2 saírem felizes depois de conversar com você no gabinete? Eu disse simples. Aquele que estava terminando, eu apelei para a responsabilidade humana. E aquele que estava sofrendo o ato, eu apelei para a soberania, a providência. E os 2 ficaram felizes, porque um tinha que usar da responsabilidade de tomar a decisão baseado na providência. E o outro, baseado na providência, tinha que aceitar a decisão responsável daquele que terminou. Pronto. Então, porque uma vez perguntaram a Spurgeon, como é que a gente faz para unir responsabilidade humana e soberania de Deus? Ele disse, por que eu devo unir 2 coisas que nunca se divorciaram, que já estão unidas por natureza? Porque nós sempre temos dificuldades. A teologia reformada, irmãos, ela não é teologia de uma via única. Ela trabalha as 2 coisas, porque as 2 coisas estão na Bíblia. E por mais que em algum momento nós tenhamos dificuldade de unir essas 2 coisas, nós caminhamos pela fé, sabendo que no final, o Deus que é santo, poderoso e amoroso, está fazendo todas as coisas segundo a sua vontade. Por fim, irmãos, é preciso unir ortodoxia e ortoplaxia. A ortodoxia é a doutrina correta. Ortoplaxia é a prática correta. É a doutrina se transformando em vida. É a teologia decidindo como é que eu pratico os meus negócios. Como é que eu ajo no meu casamento. Como é que eu crio filhos. Como é que eu faço escolhas. Como é que eu ganho dinheiro, poupo dinheiro e gasto dinheiro. Ortoplaxia é o evangelho decidindo e definindo todos os rumos da minha vida. Nós temos aprendido, irmãos, uma diferença entre o sagrado e o profano. Entre o sagrado, aliás, e o secular. Mas na vida do cristão, irmãos, existe o sagrado e o profano. Não o sagrado e o secular. Porque na nossa vida nada é secular. Tudo é sagrado. É sagrado o domingo e é sagrado a segunda. É sagrado o trabalhar na igreja e o trabalhar na rua. Todos os dias, todas as obras, tudo é para a glória de Deus. Então, uma teologia, uma ortodoxia, uma doutrina correta, ela revela a sua eficácia quando aquele que a prega vive. E quando aqueles que ouvem saem para praticar. Amém? Esse equilíbrio é indispensável. Mas, irmãos, o 4º ponto e o mais importante que eu coloco aqui é que uma teologia reformada não abre mão de uma cosmovisão bíblica. Uma cosmovisão são o tipo de lentes que a gente usa para enxergar o mundo. Os que usam óculos aqui hoje à noite podem entender essa metáfora. Quando você tira o óculos, você vê as coisas de uma forma, talvez embaçada. Quando você põe o óculos,
você ganha luz, você enxerga melhor. Pois bem, a pergunta é: que tipo de lentes nós usamos para enxergar o mundo? Para definir o que é certo ou errado? São as lentes do Evangelho ou as lentes da cultura? Quando você vai para a teologia reformada, ela enxerga o mundo a partir de 3 fundamentos: criação, queda e redenção. Esses 3 fundamentos definem tudo. Nós precisamos enxergar o mundo a partir de um primeiro pressuposto. Deus criou o mundo. E Deus criou todas as coisas para a glória dele. Tudo que Deus fez, fez muito bom. Esse é o primeiro elemento. Então, o mundo existe por Deus e para Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. Então, você tem uma visão de mundo, a partir daí, teocêntrica. Um mundo que vem de Deus e que precisa convergir para Deus. Amém? Deus não fez nada que não tivesse como propósito sublime a glória dele. Segundo elemento para você poder entender o mundo é a queda. É a entrada do pecado no mundo, conforme está em Gênesis 3. Porque a partir daí você explica todos os males. Então, um cristão reformado, ele vai interpretar as coisas não como um acaso, não como uma tragédia meramente política, não apenas como uma crise ambiental. Ele vai entender todos os males como tendo causa primária o pecado. O pecado entrou no mundo, degenerou a humanidade, desnorteou e tudo virou de perna para o ar. Se lá no início tudo era caos e desordem, Deus disse, haja luz, e colocou tudo em ordem. Com o pecado, tudo se desordenou. Mas aí, irmãos, vem um terceiro elemento que caracteriza essa cosmovisão, a redenção. Porque desde o primeiro momento, Deus estabeleceu, Deus revelou o seu plano redentivo. Já no capítulo 3, Deus está dizendo, no capítulo 3 de Gênesis, da mulher nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente. Este vai lhe ferirá o calcanhar. Esta lhe ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. O fato é que isso é chamado de primeiro evangelho, ou proto-evangelho. É apontando para o grande embate da cruz, em que Satanás feriria o calcanhar do nosso Senhor, mas ele esmagaria a cabeça da serpente, despojando todo o poder que ela porventura tivesse. E a morte de Jesus é um ferimento no calcanhar pelo fato de que ele não foi vencido pela morte, ele ressuscitou. Mas o que é a história do Velho Testamento? Senão a história da redenção. Deus preparando o mundo para a vinda do Salvador. O que é que nós estamos vivendo, senão a expectativa da volta dele? Então nós precisamos interpretar tudo na perspectiva de Cristo, do Cristo que veio, do Cristo que voltará. Salvação, a glorificação, a consumação de todas as coisas, tudo passa por Cristo. Aqui está nossa esperança de mundo, de vida eterna, de salvação. Agora, queridos, há 3 mandatos na criação que, de acordo com o propósito da criação, era tudo maravilhoso, mas que, de acordo com a queda, desmoronou. E que, de acordo com a redenção, tudo será restaurado. Esses 3 mandatos é o mandato espiritual, é o mandato cultural e é o mandato social. O que é o mandato espiritual? É que Deus criou o homem em imagem e semelhança dele.
Deus criou o homem para que, de alguma maneira, o homem refletisse a glória de Deus. Deus comunicou atributos a esse homem. Dizer que um homem é um ser criado à imagem de Deus é que ele é um ser que pensa, ele é um ser responsável, ele é um ser criativo, ele tem senso de justiça. Portanto, há muitas coisas nesse sentido. Mas quando você chega em Gênesis 2:7, fica claro que o homem não é um ser qualquer. Deus tirou o homem do pó da terra, mas soprou em suas narinas, ele passou a ser alma vivente. Perceba aí que o homem é constituído de dois elementos, o elemento material e o elemento espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Imagem de Deus, elemento espiritual, porque Deus criou o homem para a adoração dele, para cultuá-lo. E aí entra isso que nós chamamos igreja. Deus criou o homem para o culto. Já no capítulo 2, o texto diz que Deus, depois de criar tudo, ele descansou. E ele separou um dia de descanso, um dia de culto. Moisés vai dizer que esse descanso de Deus se torna norma para o povo judeu. Deus santifica, separa um dia para adoração, para tudo. Deus quer ser adorado, Deus quer ser exaltado, Deus convoca o seu povo. E aí tem, irmãos, a dimensão espiritual da adoração, do culto, de igreja, de ajuntamento. Que coisa maravilhosa. Esse é o plano, já ali no capítulo 2. Não há dúvida de que Deus já se encontrava com Adão e Eva na viração do dia, certamente para essa adoração. E depois? Aí depois entrou o pecado. O que foi que aconteceu? Primeira coisa, o homem se esconde da presença de Deus, dá as costas para Deus e tenta resolver o problema da sua nudez com sua autojustiça, com sua habilidade, se valendo de folhas de figos. Mas o Senhor disse que aquilo não era possível. Era preciso que houvesse derramamento de sangue. Ele mata um animal, tira a pele, veste o homem, já apontando para a grande verdade de Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém? O segundo elemento, irmãos, o segundo mandato, é o mandato cultural. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, disse que ele ia subjugar a criação. Coloca ele no jardim e diz que ele vai cultivar e guardar. Aí vem a ideia do homem manipulando a própria criação para usar a matéria-prima e produzir outras coisas. O trabalho, a ciência, a tecnologia, está tudo aí. Deus criou o homem para ser um ser produtivo, proativo, para produzir, para preservar, para guardar. Mas aí o pecado entrou. O trabalho se torna um problema, porque agora o trabalho é competitivo. O homem, para produzir, vai se deparar com os abrolhos. Aí você pode imaginar homens que amam demais o trabalho, outros que têm preguiça, patrões que exploram, trabalhadores que não querem trabalhar, competição, contenda, conflito, luta pelos espaços, escravidão, domínio, tudo como fruto do pecado. Mas aí, queridos, vem a perspectiva da redenção. E nós podemos ter esperança de que haverá um novo céu e uma nova terra. E que lá vai ter trabalho, viu? Mas não o trabalho com os males do pecado. Se o trabalho não era cansativo, lá no Gênesis, era bênção, no novo céu e na nova terra, vai ser mais abençoador ainda. Mas nós significa, irmãos, que nós que estamos sobre os efeitos, não apenas da queda, mas agora da redenção, devemos trabalhar com dignidade. Devemos trabalhar como vocação, para produzir serviço, produzir bênçãos, para glorificar a Deus
com o trabalho que a gente produz, com o dinheiro que a gente ganha, o sustento da família. Isso é a cosmovisão reformada. Dentro da teologia católica, trabalhar é consequência do pecado. Dentro da teologia reformada, trabalhar é vocação para a glória de Deus. Quando você olha o que Lutero, o que Calvino, o que os puritanos disseram sobre o trabalho, muda tudo. Constrói um outro mundo. E o outro aspecto, o outro mandato, o mandato social. Você vai se multiplicar, vai encher a terra. Eu estava dizendo ao pastor que lá na igreja a gente tem um presbítero que ele casou. Na lua de mel a esposa saiu grávida. Aí, com um pouco mais de um ano, ele já estava no segundo, depois no terceiro. E aí agora a esposa foi e engravidou do quarto, mas não era do quarto, era do quarto e do quinto. Vieram gêmeos. Ele decidiu que vai encher a terra sozinho. Mas o fato é que o mandato social, irmãos, ele não existe sem família. Por isso que, em seguida, Deus vai dizer, não é bom que o homem viva só. Eu vou lhe dar um auxiliador que lhe seja idônea. Então, perceba que o mandato social, ele se concretiza no casamento, na família, na educação dos filhos. É interessante que quando o pecado entra, uma das coisas que você observa de imediato é uma ruptura na beleza da união entre Adão e Eva. A mulher que tu me deste, ali tem contenda. Diz que ela vai ter filhos com dores de parto. Em seguida, eu acho que foi ali que a ficha caiu finalmente de uma maneira mais plena para Eva. O que é que Deus estava dizendo? Não coma, porque no dia que comer vocês morrerão. É quando ela descobre que um filho matou o outro. E a mãe chora pela primeira vez a morte de um filho querido, que o assassino é o outro que é botado para fora. O fato é que essa família agora sente o peso da fuga do paraíso. Eles estão fugidos do paraíso, expulsos do paraíso. Eu acho que é assim que o ser humano vive, com a ideia de que perdeu alguma coisa e não sabe como achar de volta. E ele tenta encontrar isso no sexo, na bebida, nas drogas, no dinheiro, nos prazeres, nas viagens, nas comidas, mas nada o preenche. Porque o paraíso perdido não é só o paraíso perdido, é a comunhão com Deus. É o Deus do paraíso que fica para trás, porque esse homem prefere dar ouvido à criatura do que ao Criador, à serpente do que a Deus. Teologia reformada lida com isso. Criação, queda e redenção. Lida com esses três mandatos: o social, o cultural, o espiritual. Deus quer restaurar o culto. Deus quer restaurar a família. Deus quer restaurar o trabalho. Deus quer restaurar todas as coisas. Se a consumação não veio, a redenção já veio. Convém que a gente comece a refletir essas coisas para a glória de Deus. Amém? Eu queria colocar algumas coisas sobre a cultura atual para a gente entender a necessidade da teologia reformada frente a isso. Mas meu tempo acabou. Então faz o seguinte, na medida em que surgirem as perguntas, eu vou falar um pouco mais sobre essa hipermodernidade ou essa pós-modernidade, de que maneira ela desafia a igreja e como a teologia reformada responde a esses anseios. Deus abençoe, irmãos. Pode colocar a primeira pergunta, pastor Ivan. Está diante aqui dos monitores, também vai acompanhar a pergunta. Como entender a inclinação de alguns evangélicos no que concerne à psicologia? A Escritura é suficiente para a completude do ser humano ou a psicologia pode ter algo a acrescentar? Meus irmãos, a partir da pandemia, nós tivemos um crescimento muito grande de doenças emocionais. E isso está constatado
no fato de que os consultórios psiquiátricos estão cada vez mais frequentados. E há uma demanda muito grande, de modo que, como toda área que cresce, as pessoas veem uma oportunidade de trabalho, de ganhar dinheiro, etc. Tem muita gente aderindo a esse campo, inclusive muitos pastores. Muitos pastores. E o que eu percebo é que parece que está se construindo uma coisa muito perigosa. É que um cristão, antes de procurar um pastor para se aconselhar, ele já procura um psicólogo. É como se não houvesse, da parte daquele pastor, competência para aconselhá-lo, por ele não ter a psicologia. E também há pastores que estudam psicologia, que parecem defender essa tese de que somente quem está apto a aconselhar são pastores que têm psicologia. Eu acredito que há doenças graves na alma que as pessoas precisam de um acompanhamento clínico e que o pastor pode e deve encaminhar. Mas essa psicologização radical, ela é prejudicial. Nós deveríamos, antes de tudo, buscar um tratamento espiritual, porque eu estou certo de que muitos males que pairam sobre muitos crentes podem ser trabalhados à luz das Escrituras, sem precisar da psicologia. Às vezes são problemas de pecados, de culpa, e que, portanto, tem que ser trabalhado à luz das Escrituras. É esse o meu parecer. Muito bem, acho que foi claro. Nós temos também uma psicoteologia que tenta até interpretar Jesus à luz da psicologia. Eu acho que a resposta também contempla essa situação e de descartar, não é? Ao momento da psicologia e ao momento da teologia. Pastor Ivan iria complementar. Podemos ir à segunda pergunta? Podemos ir para a segunda. Como combater a hipermodernidade com a teologia reformada? Certo. Veja, gente, há um sociólogo polonês que ele morreu há pouco tempo, Zygmunt Bauman, que ele diz que essa é uma cultura líquida. Qual é a marca do líquido? Qual é a característica do líquido? É que ele é instantâneo. Ele não tem consistência ou permanência. Ele se adequa ao recipiente. Não é verdade? Se você coloca água, por exemplo, num recipiente vertical, a água fica vertical. Mas se estiver na horizontal, a água vai ficar na horizontal. Se você derrama a água aqui, ela se adequa de acordo com o ambiente. Se estiver mais inclinado para um lado, ela vai para aquele lado. Essa é uma marca da cultura atual. É que tudo é líquido. Nada é sólido. Nada é permanente. Eu diria que no mundo que a gente está, nós fazemos tudo baseado na liberdade de escolha. E essas escolhas, elas se dão com base naquilo que nós julgamos ser funcional, que nos traz algum resultado, que nós julgamos que vão atender determinadas demandas. Infelizmente, isso, no que diz respeito ao casamento, na educação dos filhos, do trabalho e muitas vezes no que diz respeito à igreja. Nossas escolhas, nossas decisões não são baseadas em valores permanentes, mas baseado naquilo que é contingencial, circunstancial, funcional, né?
E qual é o problema disso? É que nós já não consideramos a Escritura como o fundamento e aquilo que vai determinar as nossas escolhas. Então, as escolhas são pragmáticas. Nós fazemos aquilo que é conveniente, aquilo que teoricamente vai trazer melhores resultados, sobretudo a curto prazo, porque nós estamos numa cultura que a gente não sabe esperar. A gente quer resolver tudo na base de um toque. Nós somos a geração do controle remoto, a geração digital. Aperta no botão e as coisas acontecem. Na vida não funciona assim. Mas a gente não quer esperar. Então, o que acontece com essa cultura? Os valores estão desaparecendo. Tudo derrete. Nós estamos atrás daquilo que é tecnológico, daquilo que é funcional, daquilo que pragmaticamente dá resultado, e às vezes as nossas escolhas contradizem os valores bíblicos. A teologia reformada, ela não apenas propõe uma teologia certa, como a gente viu, propõe uma vida correta. Então, para isso, a Bíblia tem valores, tem ética, tem moral cristã. E tudo isso é que tem que moldar as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos valores. O que tem que determinar se você casa ou fica solteiro, se você permanece casado ou se você se divorcia, não são as circunstâncias, não são os sentimentos, não são as emoções, não são as conveniências, são os valores bíblicos. E esses valores construíram a sociedade ocidental. E esses valores estão sendo removidos. A pergunta é: se a nossa vida não é moldada por fundamentos bíblicos, o que é que distingue um cristão de um pagão? O que é que separa a igreja do mundo? O que faz crer que, de fato, nós temos algo que agrada a Deus mais do que o mundo? Então, a teologia reformada vai propor para nós que os nossos valores têm que ser valores bíblicos que glorificam a Deus. Só que esses valores vão de encontro ao nosso ego, às nossas vontades, às nossas conveniências, vão de encontro a negócios lucrativos, a paixões arrebatadoras. E a pergunta é: nós estamos dispostos a seguir o Evangelho ou a seguir a nossa vontade? Meus irmãos, o pressuposto número 1 do discipulado, para mim, não é outro senão: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem melhor expressa isso é o apóstolo Paulo, quando diz: estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Observe, isso é cortar na própria pele, isso é autonegação, isso é renúncia. Então, eu diria que seguir a teologia reformada é seguir o oposto dessa cultura, porque a teologia reformada definitivamente é bíblica. Karl Barth diz: só há 2 momentos de teologia na história. 2. Um com os profetas e apóstolos, e o outro com os reformadores. Porque ele disse que fazer teologia é repetir o que a Bíblia diz. Isso a reforma fez. Repetiu o que a Bíblia diz. Qual é o problema hoje? Nós não queremos repetir ou reproduzir o que a Bíblia diz. A cultura surge como um apelo. E daí, irmãos, não dá como o namoro ser santo,
não vai dar para permanecer casado, não vai dar para trabalhar como vocação apenas, não vai dar. Não vai dar para ser uma igreja santa e sem mácula, porque os apelos são na contramão das Escrituras. Então nós vamos ter que fazer uma escolha, agradar a Deus ou agradar a nós mesmos. Muito bem, está aí a próxima pergunta. A Escritura também contém proposições que afirmam a autoridade da tradição apostólica, transmitida oralmente. Como isso se compatibiliza com a sola Escritura? Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, 2 vezes ali ele diz para guardar as tradições e se distanciar de irmãos que vão de encontro às tradições. Jesus, na última Páscoa que ele celebrou, ele também fez ali a transição para a primeira ceia. A última Páscoa se torna a primeira ceia, por uma razão simples. Não haveria mais Páscoa, do ponto de vista do propósito que existia, porque Cristo era o cordeiro que haveria de ser imolado e, naturalmente, alcançaria o propósito. Mas ali, considerando que Jesus está saindo para ir para a cruz, para morrer, então, ele diz, olha, esse é o meu corpo, que é dado por vós, e etc. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, o que eu recebi do Senhor, o que vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, perceba que ele reproduz o ensino do Senhor, e a partir daí, com base nesse ensino, o que temos é uma tradição. Não há uma igreja cristã bíblica que não celebre a ceia do Senhor pelo menos uma vez por mês. Isso é ou não é uma tradição? Isso é ou não é um costume de vocês? Mas antes de se tornar uma tradição, é um ensino bíblico. Então preste atenção. Não há nada de errado com uma tradição que seja fundamentada nas Escrituras. A ideia de nos casarmos e permanecermos casados é uma tradição ocidental. O divórcio veio e tudo, e está separando todo mundo, e está se construindo uma outra tradição, um outro costume, uma outra lógica. Mas lembre-se da velha tradição, até que a morte separe. Então, o ensino bíblico, quando repetido, reproduzido e transformado em legado para outras gerações, se constitui numa tradição, mas numa boa tradição. Qual é o problema de uma tradição? É quando ela contradiz as Escrituras, ou quando ela se coloca acima das Escrituras, que era o que os fariseus fizeram. Eles construíram muitas tradições e colocaram essas tradições acima das Escrituras. A Igreja Católica medieval fez isso. Ela foi construindo tradições a partir de decisões do Papa, dos concílios, que nem sempre eram bíblicas. E essas tradições, num certo momento, elas se revelaram contrárias às Escrituras. E foi aí que entrou a reforma para dizer só a Escritura. Quando se diz só a Escritura, não se nega a importância da tradição. Mas o que se diz é que a Escritura tem autoridade sobre a tradição e não a tradição sobre a Escritura. Então, se a tradição está de acordo com a Escritura, fica com a tradição, não tem problema. Se contradiz a Escritura, fica com a Escritura. É isso aí. Aí o pessoal pegou o gancho do mandato cultural e fez a pergunta, na sua visão, como a igreja reformada pode se engajar com a cultura popular, a música, a arte, etc., sem comprometer seus princípios. Ok. Eu costumo dizer que há 3 vertentes. A primeira é a seguinte, é que a gente deve se amoldar à cultura. Não é simplesmente aculturar-se, é amoldar-se. Amoldar-se à cultura é o seguinte, olha, a cultura está aí como está e a gente vai seguir.
Então, você reproduz a cultura, você anda de acordo com a cultura, se veste de acordo com a cultura, segue os modismos da cultura, porque você é um ser cultural, simplesmente você reproduz a cultura. E isso termina o quê? Em liberalismo teológico e, sobretudo, em libertinagem de ordem ético-moral. E grande parte da igreja tem caminhado assim, apenas reproduzindo a cultura, porque isso é fácil. Isso não é trabalhoso e isso é simpático. Se você reproduz a cultura, você se torna simpático ao mundo. Mas você não é sal da terra e luz do mundo. Você só serve para ser pisoteado pelo próprio mundo. Entendeu? A outra é condenar a cultura. Então, tudo é pecado. E você estabelece uma fronteira entre o templo e o mundo. Então, basicamente, você é crente dentro das quatro paredes, e você não dialoga com o mundo, e você não está preocupado em alcançar o mundo, apenas em condená-lo. Isso também é fácil. É fácil, porque você se coloca na sua caverna e você não tem que lidar com os conflitos, com os ataques que o mundo possa lhe trazer, ou até mesmo as tentações que o mundo possa trazer, lembrando que a gente não precisa nem do mundo nem do diabo para ser tentado. A própria carne já nos tenta. Bom, e qual é a terceira possibilidade? É que eu não vou me amoldar ao mundo, nem vou simplesmente condenar o mundo, mas vou tentar transformá-lo. Isso exige testemunho, isso exige diálogo, interação, contextualização, sem aculturar-se, sem tomar a forma de, que é o que Paulo propôs. Você não deve se conformar com esse mundo, mas deve renovar a sua mente pela palavra, para você conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, veja o que Paulo vai colocar no resto desse capítulo. O uso dos dons, né? Você orar pelos que te perseguem, amar os que te odeiam, isso é ser contracultural. Quer dizer, eu transformo a cultura, andando na contramão da cultura, sendo luz, sendo sal. E há quem ache que, nesse sentido, a teologia reformada não é muito relevante, porque ela se fecha, ela simplesmente condena. Já outros setores da igreja que caem na outra tentação. A gente cairia nessa tentação de presunção, de fechar-se. A gente não se preocupa muito com a missão, mas eu diria que não é essa a proposta da teologia reformada. Porque se a proposta da teologia reformada, e a gente olha aí para a história, é reproduzir o modelo de Cristo, lembre-se, Jesus comeu com um publicano, evangelizou samaritanos, certo? Tocou em leprosos, mas em nenhum momento ele se corrompeu, mas ele exerceu um papel transformador. Eu acredito, irmãos, que isso não é fácil, extremamente desafiador, vai exigir tudo aquilo que eu falei, certo? Doutrina com piedade, né? Reflexão com missão, fé com razão, para a gente poder sair das quatro paredes e fazer a diferença lá fora. Mas não se engane, se a criação geme e espera a redenção, é papel da igreja transformar a cultura. Então, como a gente vai fazer arte? Como a gente vai fazer política? Como a gente vai produzir arte, tecnologia? Esse é o desafio da igreja nesse tempo, né? Usar essas coisas para a glória de Deus e não apenas reproduzir o modelo do mundo. Próxima pergunta, maior desafio da teologia reformada, preservar a ortopraxia. Ortodoxia. Não, preservar a ortodoxia ou recuperar a ortopraxia. As duas coisas, gente, caminham juntas. Só que a segunda está precedida pela primeira. Eu não acredito que a gente vai ter uma vida correta se tiver uma teologia errada.
É possível que alguém tenha uma teologia correta e a vida esteja errada. Mas para ter uma vida correta, vai ter que ter pilares, fundamentos, alicerces corretos. Isso está na ortodoxia. Por exemplo, quando Jesus fala dos fariseus, ele diz assim: faça tudo o que eles mandam, só não faça o que eles fazem. Jesus está dizendo, a ortodoxia deles é boa. Eles mandam seguir o decálogo, eles mandam circuncidar os filhos, está tudo certo. Eles dizem para guardar o dia do Senhor, honrar pai e mãe. Agora, veja, eles criaram o voto Corban, que diz que não pode ajudar pai e mãe porque estão decididos a deixar tudo para a igreja. Isso eu não ensinei. Então, veja, eles ensinam a coisa certa e fazem as coisas erradas. Então, é possível, irmãos. Aí, sabe o que o texto vai dizer que é isso? Hipocrisia. É quando eu sei o que devo fazer, eu prego para os outros o que os outros devem fazer, e eu mesmo não faço. No entanto, o ponto de partida para a gente viver uma ação correta é tendo uma doutrina correta. Agora, é claro, se eu tenho uma doutrina correta, nunca nasci de novo, não tenho compromisso com a verdade, aí eu caio naquele discurso teórico, desprovido de piedade, que não vai muito longe. Para a gente ficar muito tempo pregando a verdade, a gente tem que viver a verdade. Porque vai ter um momento que a própria pessoa vai se cansar daquilo. Como dizia um puritano, um teólogo, ele dizia que quando você prega a verdade e você não vive, essa verdade é um açoite contra você. Você não vai suportar. Então você vai reinventar o seu discurso. Vai transformá-lo em algo libertino para poder apaziguar a própria consciência. Então é isso que nós precisamos. A doutrina certa e a prática certa. E Deus é glorificado nas duas coisas. Meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui. Eu sei que tinham mais perguntas, mas o nosso tempo ele não é suficiente. Mas nós agradecemos a vocês que ficaram. Muita gente aqui conosco, muito além da nossa turma de alunos. Agradecer ao reverendo Aurivan pela sua disponibilidade. A princípio era outra agenda, a gente reorganizou. O pastor Cristiano fez essa reorganização, organizou a aula magna. A gente teve muita correria para deixar tudo aqui no ponto, mas eu acredito que nós fomos muito abençoados nessa noite, esclarecidos. Há muita conversa sobre a teologia reformada que não é verdade. Nós não somos o povo que não abre igreja, que não faz missões, que não tem amor ao evangelismo. Esse aí é o povo liberal. O reformado, ele está longe dessa proposta e desta realidade. Agradecemos mais uma vez ao reverendo Aurivan. Deus abençoe o seu ministério. Só colocando o pastor Wagner, que cada vez mais a gente se alegra por perceber que grandes vultos da obra missionária na história são reformados, e a gente tem visto, né? Gente como o pastor Ronaldo Lidório, um dos maiores plantadores de igreja que a gente tem. E essa pecha de que nós somos teóricos da fé já não cabe. A gente está envolvido em obra social, a gente está envolvido em projeto de missões, a gente está plantando igreja, a gente está revitalizando igreja, porque a gente vê cada vez mais pessoas procurando igrejas de cosmovisão reformada, porque encontra alimento, pregação, doutrina, pastoreio decente, cuidadoso. Estão em muitas igrejas aí de cosmovisão reformada. Não quer dizer que todo mundo que defende a teologia reformada esteja comprometido com esses valores. Às vezes a gente percebe isso, mas muita coisa temos aí para agradecer a Deus e orar para que Deus continue derramando esse avivamento, porque eu não tenho dúvida
que o maior avivamento da história foi a Reforma Protestante. Meus irmãos, é muito bom, né, ouvir o pastor Ivan. É muito prazeroso ver uma pessoa que fala com a sinceridade, com causa, com conhecimento, né, de causa. É muito bom. Mas amanhã tem mais. Lá na vila, o pastor Ivan vai estar pregando no domingo, e esperamos nos encontrar lá mais uma vez e ouvirmos uma palavra de orientação ortodoxa, reformada, séria e que com certeza alimenta tanto o intelecto quanto a nossa alma, que nos faz um cristão robusto. Muito obrigado, reverendo Aurivan. Deus o abençoe e o guie. Estará também na Consciência Cristã, fazendo ali um momento de várias palestras. É pertinho aqui, dá para ir, dá para nós irmos à Consciência, e aí que Deus sempre nos dê graça de nos reencontrarmos em nome de Cristo. Amém?